Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje a gente está vindo aqui para falar sobre a nossa perspectiva com relação a um assunto que já foi pedido há muito tempo aqui. Diversas vezes. Que é falar sobre os enteógenos, né? Como a ayahuasca, por exemplo, que são plantas de poder, né, que são utilizadas para várias coisas, para curas, para expansão da consciência, relaxamento e daí por diante. E também falar com relação às drogas, que são as drogas mesmo pesadas, né? Que são a cocaína. Ou as socialmente aceitas também, né, gente? Drogas de modo geral. De modo geral, né? Então, para começar, vamos começar falando sobre as drogas mesmo, as drogas pesadas, as drogas que, na nossa perspectiva, assim, não contribuem para uma coisa bacana. Elas, na verdade, são uma distração para as pessoas, que são as drogas como cocaína, a heroína, essas quimicamente... Crack, LSD, Isso. êxtase e assim por diante. Que elas são manipuladas, né? Que elas são sintéticas, não tem nada de natural ali. Feitas no laboratório. Exatamente. Então, vamos começar a falar disso, tá? Primeiro, essas drogas, elas são utilizadas para como se fosse uma fuga da realidade, né? Para um divertimento, para curtir o barato, enfim, tem vários motivos porque as pessoas buscam esse tipo de alteração, tem né? Tem gente que busca como recreação, gente que busca como, de fato, fuga de problemas, né? Tá passando Diversão, por uma diversão, situação pesada na família, ou então até a ação de obsessores mesmo, e aí acaba utilizando drogas, né? Até às vezes mais pesadas mesmo, né? Então, na nossa perspectiva, o quanto isso influencia no dia a dia, o quanto isso influencia no padrão vibratório, enquanto isso influencia de fato no seu caminho de vida, né? Bom, a gente não usa drogas, né? Eu já experimentei bastante coisa, a Aline não, né? A Aline sempre foi mais certinha, mais careta, mas cada um na sua, não tem certo, não tem errado. Então, na nossa perspectiva, o que a gente enxerga hoje, né? Que de fato o uso dessas drogas, né, seja desde o álcool, né, gente, álcool, cigarro, até drogas mais pesadas mesmo, elas não auxiliam por uma harmonia do seu corpo, né, por uma vibração mais equilibrada, mais elevada, né, elas não auxiliam a caminhada espiritual de um modo geral, né? Por quê? Porque de fato são muitos químicos, né, que estão dentro dessas drogas, sejam elas mais leves ou mais pesadas, que de fato acabam sim deixando o nosso corpo em desequilíbrio, acaba causando uma porção de efeitos colaterais no nosso corpo, durante e depois do barato da droga, enfim tal, que são realmente muito prejudiciais ao nosso organismo, né? Prejudiciais à saúde, equilíbrio emocional, espiritual, né? Então, assim, tem toda uma... vamos dizer assim, tem toda uma energia que envolve os usuários dessas drogas. Falando das drogas ilícitas especificamente, né, incluindo aqui a maconha, tá? Falando contra, mais uma vez, quem fuma, não, mas a energia que está em volta de todas as drogas ilícitas é muita energia do poder, do dinheiro, do tráfico de drogas, né, do tráfico de influências. E isso tudo em si carrega uma energia muito densa, muito pesada, né? De fato é muito, muito, muito denso. Então, de fato, por si só, isso já não é uma coisa bacana. Você está alimentando o tráfico, né? O tráfico. Você está contribuindo para essas mortes que tem nas comunidades, para essa troca, vamos dizer assim, esse conflito, né? alimentando esse conflito entre a sociedade, polícia, político, enfim. Quem assistiu aí a Tropa de Elite sabe muito bem como que funcionam os esquemas aí.
Hoje em dia está um pouco mais maquiado, né? Devido à Copa que a gente teve, as Olimpíadas e tal. Foi meio que maquiado essa situação, né? Pacificada, entre aspas. Mas na verdade o problema é muito mais embaixo e ele sim continua. E quem financia são as pessoas que têm dinheiro, são as pessoas que querem aquele barato, que elas querem diversão. Então é um momento muitas vezes da vida sem consciência, né? Que quer experimentar de tudo, são maiores de idade, e aí junta bebida e tal, e vai viciando e viciando. E acaba caindo aí, como a gente já vê muito aí falar, né? Nessas cracolândias que ficam pelas cidades, né? Isso é uma coisa muito triste. E não é só aqui no Brasil, viu, pessoal? A gente morou no Canadá, lá em Vancouver tem uma rua que é só de drogados e viciados, que o governo mesmo espalha seringa para essas pessoas como uma forma de prevenção, entre aspas, de doenças, né? De doenças transmissíveis. Porque se eles ficam usando uma seringa do outro é pior do que se eles tiverem seringas novas. Então, para vocês verem que isso não é um problema só de um país como o Brasil, né? Problemas existem em todos os lugares, só que são encobertos. Eles são tapeados, maquiados, né? Coloca um blushzinho aqui, um batonzinho ali e tá apresentado. Até mesmo em países que as drogas são legalizadas, né? A gente tem um impacto social, sim, onde de fato a criminalidade diminui. Isso estou falando por experiência própria, falando por estudos mesmo que a gente já leu em vários lugares. Mas que a questão energética ela continua ainda, né, pessoal? Mais uma vez, naquele país legalizado, tá bom, eles produzem ali, enfim, tudo, mas a gente não pode pensar só numa parte, porque nós somos o todo, né? Então tudo acaba influenciando no nível energético, né? E vamos pegar aqui um exemplo bem básico, que é a maconha, né? A maconha ela é até usada de forma medicinal hoje em dia para curar doenças, para ajudar pessoas que têm problemas, distúrbios, enfim, né? E vai além, a maconha serve inclusive para substituir o milho em diversas coisas, como combustível, até mesmo como fibra de linho para fazer roupa, papel. Exatamente. Tem mil utilidades para a fibra da maconha, né? Tem pessoas construindo casas também com base na folha da maconha. Então existem muitas coisas bacanas, né, que dá para fazer. O problema é sempre a energia, a intenção por trás do manuseio desses tipos de plantas. Que a planta em si, tirando a sintética, que a gente já falou que a sintética ela já é criada como uma forma de criar a dependência para você alimentar um comércio, né, para você alimentar a movimentação da droga sintética, aí já não tem nem como linkar esse tipo de droga com esse uso da planta comum, da planta que vem da natureza. Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No caso da maconha, é porque é muito, assim, tá sendo muito discutido no momento. E na maconha é assim, existem o lado A e o lado B, né? O lado A é o lado da propriedade da planta, do quanto ela pode ajudar na saúde, e por isso que ela vamos dizer assim, banida, né? Por isso que eles não querem regularizar, porque a maconha ela ajuda a curar muita coisa, muita doença, ela ajuda a equilibrar muitas pessoas que têm, por exemplo, como é que se fala? Ataques de pânico, problemas mentais, pessoas que tem muita... meu pai tinha, como é que é? Epilepsia. Ajudam muito as pessoas, né? Diminuir a epilepsia. Então, por conta justamente do benefício que isso traz, né? É aquela história, ninguém quer um remédio para câncer sendo divulgado, né? Por quê? Porque as pessoas para nascerem tem que morrer algumas pessoas para nascer. Aquele equilíbrio, entre aspas, populacional que existe sim. Não adianta a gente negar, ele existe. Mas existe a parte da maconha, que tem muitas pessoas que vieram perguntar pra gente, mas a plantinha que a gente planta, que a gente cuida com amor em casa, essa tem problema também, ser usada, ser consumida e tal, né? Enfim, assim, com certeza, é lógico, é bem lógico isso, que a vibração, o padrão energético, o carinho, o amor, é diferente
né, de você comprar maconha de vamos dizer assim, de um traficante, lógico, né, que vai ter ali cocô de cavalo, mais outras resinas, tudo misturado ali. Na verdade, eles põem um monte de químico para aquilo lá render mais e para durar mais, entendeu? Então, vai ser um tipo de energia, porque ali tá a energia do dinheiro, da ganância, de você, enfim, vai alimentar aquilo tudo que a gente já falou. E o outro lado se fosse legalizado, você ter a sua planta, você ter, assim como a gente tem orégano, manjericão, a gente usa, por exemplo, o manjericão, quando a gente tem um ferimento, alguma coisa assim, a gente faz um macerado de manjericão na água e coloca a água e ele tira a infecção, por exemplo, dos machucados, inflamação. Então, assim, não tem nenhum mal nisso, não tem nenhum problema nisso. A energia ali é completamente diferente da energia de tráfico, dessa coisa que alimenta a sociedade desse jeito, como está hoje, né? E que gera pobreza, essas coisas. Então, o que a gente quer dizer com isso? A maconha, ela depende de como é consumida, depende da intenção por trás do uso. Não, né? Primeiro depende de onde ela vem. Da onde ela vem. Em primeiro lugar, acima de tudo. Né? Exatamente, da intenção que ela foi plantada, da intenção que ela foi cuidada, tem tudo isso, tá? E você tem pessoas que usam a maconha, por exemplo, para meditação. Tem pessoas que usam, por exemplo, a maconha para desestressar. Existem N motivos. E a gente não tá aqui para julgar o motivo pelo qual as pessoas fazem o uso. E nem para fazer apologia ou não ao uso de qualquer droga, seja maconha ou qualquer droga mais pesada. Exatamente. A gente só tá trazendo o assunto de uma perspectiva, da nossa perspectiva, para que as pessoas reflitam sobre isso, né? No Brasil não é legalizado, né? Então, é proibido você ter em casa. Então, a gente não tá falando para você ir lá e comprar e ter em casa, porque isso é ilegal, não é isso que a gente tá falando. A gente tá colocando aqui partindo da visão energética da coisa, tá? Da planta em si, que, enfim, ela veio da natureza. É uma planta como qualquer outra planta, que vem da natureza, que tem, enfim, que vem da terra e aí por diante, e uma que é feita, que ela é toda modificada, que ela é misturada, enfim, e daí por diante. É isso que a gente está discutindo aqui nesse vídeo, tá? A parte energética de como funcionam essas coisas. E aí, partindo desse ponto de vista, a gente entra nas legalizadas, que tem muitas pessoas que falam que são drogas legalizadas. Pela nossa pesquisa, a mais famosa entre elas é a ayahuasca, mas existem inúmeras outras, tem cogumelos que as pessoas usam, algumas outras também. Aqui no Brasil, principalmente, ela é liberada para ser usada dentro de uma igreja ou dentro de uma religião. Dentro de rituais religiosos. Dentro de rituais, tá? Então, ela é legalizada sob essa perspectiva. Se você quiser comprar e usar na sua casa, já está sendo ilegal, já não é algo que é legalizado, tá? Se muitos não sabem, agora vocês estão sabendo. É por isso que a gente super recomenda que você sempre busque um lugar sério se você quer fazer esse tipo de ritual, esse tipo de cerimônia xamânica, ou universalista, ou daimista, ou enfim, tem várias outras, tá? Então, assim, essas substâncias que elas são tidas como enteógenas, elas não são consideradas drogas por causa disso. De acordo com a lei, né? De acordo com a lei. Porque ela tem que ter uma considerável taxa de DMT, né, para que ela faz o nosso... No caso da ayahuasca em específico, você, quando vai comparar com a Constituição, ela não é considerada como droga porque ela apresenta 100 vezes menos DMT, né? Que é o princípio ativo da ayahuasca, né? 100 vezes menos do que é o permitido pela legislação, né? Isso quer dizer que o quê? Que diferente da droga normal entre aspas, da droga comum, né? Porque o DMT você pode encontrar, né? É artificial, obviamente, né? Manipulado no laboratório. Então você pode encontrar sim DMT no mercado negro, vamos assim, é ilegal, gente, mas sim, você consegue encontrar, assim como qualquer outra droga, né? Então DMT é uma concentração super forte quando é vendida assim artificialmente, e aí é muito diferente da ayahuasca porque vamos dizer assim, o barato em si sei lá, vai demorar 10, 15 minutos, depende de pessoa para pessoa, enquanto no ritual com a ayahuasca vai entre 4 e 5 horas, que chamam de força, né?
pode ficar fazendo efeito no seu organismo. E qual que é a principal diferença entre a droga, mesmo considerada droga, e o enteógeno, que são as plantas de poder? Que elas não viciam. Elas não têm, justamente por conta dessa mínima quantidade de DMT que elas possuem, ela não gera dependência nas pessoas que usam. Então isso é um tabu muito grande na sociedade, que acha que quem vai nesses rituais são drogados, e não são, porque ela não gera dependência. Inclusive, é até importante comentar que a gente já soube de casos, já que a gente conheceu, de pessoas que largaram drogas como álcool, até coisas mais pesadas mesmo, químicos pesados mesmo, participando de rituais da ayahuasca. Pessoas que já faz mais de 1 ano, 2 anos, enfim, que entraram em contato com a Sagrada Medicina e desde então não usam mais droga, não bebem mais nada, enfim, são outras pessoas, né? Encontraram a cura nesse sentido. Inclusive tem programas, né, acho que em presídios no Acre, não vou lembrar agora exatamente onde que é o lugar, mas tem alguns programas também que eles utilizam a ayahuasca para fazer cura, né, de comportamento, cura de sociopatas, cura de fato de dependência química. Então... O que é a cura? Você trazer para a pessoa a consciência, né? Porque quando uma pessoa sem a consciência, ela não tá nem aí, porque ela não sabe que ela é um com todos, ela não sabe o papel dela na sociedade. Então, quando ela começa a fazer assim, cerimônias, ela ser guiada por esse caminho, ela expande a consciência, ela compreende o que ela veio fazer aqui, ela compreende o porquê das coisas estarem do jeito que estão. Então, pelo despertar da consciência que se consegue reverter o processo dessas pessoas. Então, é muito bacana esse projeto que eles têm na penitenciária, que está dando muito certo. Apenas para constar que, assim como falou das drogas da maconha, é a mesma coisa para a ayahuasca. A gente não está aqui para fazer apologia, não está aqui para incentivar ninguém a ir buscar, a ir atrás. A gente já falou em outros vídeos sobre isso. A gente foi porque a gente sentiu o chamado. Não é ilegal. Não é ilegal. Se você fizer dentro de instituições religiosas, não é ilegal. Muito pelo contrário, é legal sim. Mas como todas as, vamos dizer assim, como todas as experiências, né, que envolvem a alteração do estado de consciência, tem muitas pessoas que procuram por simplesmente curiosidade, não para a expansão da consciência em si, né, mas sim para ver como é que para ter a sensação, para isso e aquilo. Então, tem pessoas também que compram e fazem em casa, ou que, enfim, se reúnem com amigos e fazem. A gente não recomenda, em hipótese nenhuma, fazer isso. Tem gente que vai achar que, porque a gente tá falando aqui, é um absurdo, como assim, eu sou livre e tal. Mas, porque por ter passado pelo processo, pela cerimônia, a gente sabe que tem horas que a gente precisa ser cuidado, a gente precisa ser olhado com carinho. Porque tem horas que você expande tanto a consciência que você não consegue voltar sozinho, vamos dizer assim. Aconteceu isso comigo. Eu experienciei o vácuo do universo, o que era ser o nada. E eu tava num sentimento muito diferente do sentimento que a gente tem quando tá aqui, né, enquanto humano. Era um sentimento de eu sou tudo e eu sou nada, e eu não faço nada, mas eu faço tudo, sabe? É uma coisa muito esquisita. E aquilo, quando eu fui voltando pro corpo, que daí as pessoas que estavam lá organizando o ritual, a cerimônia, perceberam isso em mim, de alguma maneira, que elas também têm a intuição aflorada, né? Elas trabalham com as energias, elas trabalham isso com muito, muito tempo, então elas sabem ver quando a pessoa precisa de ajuda, né? Então, me ajudaram a ir voltando pro corpo, né? Chamando, tocando na gente, no corpo físico, enfim, perguntando se estava tudo bem e tal. Por quê? Porque você precisa, às vezes, desse chamado de volta, né? Então, nesse momento, eu percebi que foi muito importante elas terem me ajudado a aterrar, a voltar. Porque eu tava indo muito longe, vamos dizer assim, né? Então, a gente recomenda que faça, de fato, dentro das religiões ou dentro de rituais, cerimônias, justamente por isso, porque as pessoas já estão habituadas com aquilo, elas já têm um preparo maior. Apenas para comentar, a nossa experiência é muito bacana, a gente encontrou pessoas sérias, né, que fazem um trabalho sério, a gente se sentiu muito seguro, muito confortável, né? Porém, assim como
como tudo, porque a gente vive num mundo dual ainda, tem pessoas que não trabalham bem, pessoas que de fato não tem uma intenção maior, né? Não tem uma intenção maior, um amor universal, um bem maior, enfim, tá pensando apenas na parte financeira. E aí de fato você vai ver que isso interfere energeticamente no trabalho em si. Né? Então, se você for em algum lugar que você não se sentiu bem e tudo mais, não se sinta mal por aquilo, não crie já a crença da primeira vez de que foi ruim, foi negativo, que você nunca mais vai voltar, porque aí você cria um bloqueio também e uma nova crença, né? Talvez o lugar que você experienciou não tenha sido um lugar bacana, uma intenção bacana. Então, assim, não feche as portas, né? Se você sente o chamado, enfim, tudo mais. Reveja também essas tuas crenças, se você, por um acaso, tem alguma crença que julgue a Ayahuasca ou quem faça uso de plantas medicinais e tudo mais. Por causa disso, porque a gente nunca sabe, cada um é cada um tem uma experiência completamente diferente do outro. As pessoas que estão coordenando influencia sim na energia do trabalho, a forma como é feito influencia no trabalho, a seriedade influencia no trabalho. Tudo influencia. Tudo influencia no energia, trabalho, né? Tudo energia, somos energia, vibramos aqui num padrão energético. É importante comentar assim, que aqui no Brasil é muito forte a Ayahuasca, porque a Ayahuasca, né, vem da Amazônia, dos índios da Amazônia. E vem, pega Peru, Brasil e outros países em si, na fronteira ali, né? A questão aqui, em outros países tem outras plantas de poder que são utilizadas pelos nativos, né, na verdade. Então tem o peyote, que é nos Estados Unidos e Canadá, nos nativos americanos. Tem alguns lugares que cogumelo, né, também eram usados, né, para rituais, são até hoje usados para rituais xamânicos. Venenos até de insetos também são utilizados que alteram, né? Eu lembro que tinha uma formiga, não sei onde que eu vi que passou na televisão uma vez, um ritual que deixava se picar pela formiga para ocorrer a cura no corpo e tal. Então tem muitas coisas. Se você for ver aqui, mesmo aqui na Amazônia, tem diversas tribos, enfim, tal, que trazem medicinas da floresta, além da ayahuasca, né? Veneno de rã de sapo, tem um tipo de colírio, tem um rapé, enfim. Inclusive no Tibete tem algumas abelhas que fazem mel psicodélico, enfim, se toma um mel você fica doidão, enfim, a gente só ouviu falar, só a gente não conhece. A única coisa que a gente teve esse contato, enfim, foi com a ayahuasca, então a gente consegue falar mais sobre isso por causa disso, né? Por o Fernando também já ter, enfim, experienciado aí na adolescência, enfim, na fase ali vamos dizer assim, de festas, né, algumas vezes, enfim, ele também tem a propriedade de falar e distinguir qual que é a diferença entre uma droga mesmo, uma droga sintética, de uma, como é que fala? De uma planta sagrada, de uma folha que vem da natureza. De fato é muito diferente quando você toma uso, né, alguma droga sintética, por mais que seja por diversão, por tudo, do que você utilizar uma planta de poder no ritual sagrado. Assim. Então é muito diferente. Obviamente que as intenções de usar uma coisa e usar outra foram totalmente diferentes. Eu digo com total segurança, baseado nas minhas experiências, que eu não vou usar nunca mais nenhum outro tipo de substância, né, que não seja uma planta de poder ou, né, que seja ayahuasca ou qualquer outra coisa. Mas para isso tem que sentir o chamado, né? Então no momento eu não estou sentindo o chamado, mas no futuro próximo eu não sei. E é isso que a gente fala sempre, não existe um certo, não existe um errado, existe por que você está fazendo isso, existe a questão da intenção, da energia, né? Porque isso é o que importa, na verdade, é o porquê. Tem pessoas que falam que isso são muletas, tá? Para você alcançar algo mais rápido e daí por diante, como a gente falou no último hangout. Só que a gente não acha que isso é uma muleta, porque só quem passou pela cerimônia sabe o quanto é difícil você se encarar, quanto é difícil você encarar o seu ego ali, metendo o nariz dele, onde ele não é chamado o tempo inteiro, sofrendo ali por causa disso. Encarando a sua sombra. Encarando a sua sombra e depois você percebendo quanto é possível você expandir a sua consciência sem o ego, né? Então, para você é um ritual forte, é um ritual de transformação, é um ritual de cura, de poder mesmo, né? Por isso, ainda que a gente foi na primeira vez que a gente foi,
ritual de ayahuasca era ainda de animais de poder, então era muito mais forte ainda o trabalho ali, a energia que estava ali, né, de encontro com animais de poder e tal. Então, isso tudo influencia, né? E vamos ter isso em mente. Se você acha que isso é uma muleta, não vá. Se você não sente esse chamado, não vá. Só que não julgue as pessoas que sentem o chamado para isso, porque isso pode vir até de ligações com outras linhas de tempo, que a pessoa foi um xamã, ou a pessoa teve a experiência de ser um pajé, ou de ser, sei lá, de uma outra tribo indígena, ou qualquer outra coisa, um ancião, e ela encontra ali algo que chama a atenção dela. Então, assim, não tem como a gente ficar julgando isso. Isso pra mim não é muleta nenhuma. O universo não disponibilizaria isso para a expansão da consciência se isso não fosse, vamos dizer assim, algo que se possa ser utilizado por quem está despertando com a intenção de fato, expandir a consciência e buscar algo além da matéria, né? Porque qual é o sentido do universo criar, né? Vamos dizer assim, a energia universal criar esse tipo de plantas aqui para que a gente tenha esse acesso, se elas não fossem proibidas, vamos dizer assim, certo? Se elas fossem proibidas. Então, se elas fossem proibidas, né? Então, vamos questionar com relação a isso, né? Se tá aqui, é porque tem algum motivo, é porque desperta as pessoas de alguma forma. Então, querendo ou não, a ayahuasca e outras plantas de poder, elas estão aqui despertando pessoas. Essa é a missão delas, despertar pessoas. Então, não vamos dizer que isso é muleta, porque pode ser que alguém que esteja completamente desligado da espiritualidade busque isso em algum dia e desperte, ocorra o despertar espiritual no ritual de ayahuasca. Isso é fantástico. E é por isso que a gente fala, não julgue. Né? Porque isso é uma muleta, porque é assim assado, porque não sei o quê, porque a pessoa tem que meditar, porque o a pessoa guru fala isso, aquilo. Tudo bem, gente, assim, existem inúmeras, milhares, milhões, trilhões de pessoas, certo? E seres ao mesmo tempo. Cada um tem sua história, cada um tem um despertar diferente, cada um tem uma consciência diferente, tem que passar por algo diferente. Então não adianta a gente colocar duas balanças aqui e sempre querer estar na dualidade, ou do bom ou do ruim, ou disso ou daquilo, porque isso não existe. O universo é de infinitas possibilidades, assim como ele tem infinitos resultados para infinitas, vamos dizer assim, infinitas expressões divinas, infinitas formas de você fazer a mesma coisa, e cada um vai escolher uma coisa diferente, né? Eu, por exemplo, fui só 2 vezes, não senti mais o chamado. Estou buscando isso de outras formas, não por causa do ritual em si ou isso e aquilo, porque se eu sentisse esse chamado eu voltaria com certeza. Não, isso não é uma vamos dizer assim, não é uma armadilha do ego não querer voltar, não tem nada a ver com isso. Uma coisa completamente diferente, que eu preciso me encontrar de uma outra forma, eu preciso desenvolver algo além dentro de mim. E no momento eu preciso estar comigo mesma. Então, muitas coisas que eu recebi também durante o ritual e tudo mais, que eu preciso digerir, eu preciso integrar muita coisa, que eu aprendi muita coisa. E eu acredito que é isso, é tudo uma fase, é tudo um período, a gente aprende com tudo isso, a gente não tem que julgar as experiências que a gente teve, que a gente foi, o que a gente, né, que não tem como, a gente tem que... Se a gente fez alguma escolha no passado, por exemplo, se é o que você está assistindo, você tinha alguma coisa com drogas ilícitas, né, que você talvez foi algum drogado, viciado, enfim, tal, não se martirize por causa disso, né? Cada dia é um novo dia, é um novo caminho que você pode escolher todos os dias, qual caminho você quer seguir, por onde você quer ir. Então, perdoe o seu eu do passado e compreenda que naquele momento era uma consciência diferente que você tinha. E parte daí pra frente. Uma coisa só que a gente queria também, pra finalizar o vídeo, que já tá ficando muito longo, falar é o seguinte: se a gente for pensar no que é droga hoje em dia, a gente vive no meio das drogas. Porque a gente vai comprar remédio aonde? Na drogaria, né? São drogas sintéticas ali, não tem nada de natural.
A gente tem a Coca-Cola. O que é a Coca-Cola? É um ácido que você está colocando para dentro, cheio de química. Outro refrigerante. Qualquer outro refrigerante, enfim, a gente fala Coca-Cola porque está muito enraizado já, né? Mas enfim, cerveja, qualquer coisa assim, tem coisas dentro, qualquer tem coisa química industrializada é algum tipo de droga, né? Porque não é natural. Não é natural, justamente, e também acaba alterando, de algum modo, a composição genética do seu corpo, a composição energética do seu corpo, né? Acaba interferindo, sim, no seu relógio biológico, no seu padrão energético, entendeu? Então, a gente falar que A é droga e B não é droga, meus amigos e minhas amigas, a gente vive nas drogas todos os dias, em todos os momentos. A não ser que a gente seja super natureba, com uma alimentação crudívora, ou então só vegano, mas vegano voltado para uma alimentação, sei lá, acho que é macrobiótica, que fala que é só coisas naturais, enfim, tá, entendeu? Então, gente... Não vamos apontar o dedo, né? Porque enquanto a gente aponta o dedo assim, ó, tem 3 voltados para nossa cara, né? Meu pai dizia isso, e é verdade. Então, tudo hoje em dia é manipulado, tudo hoje em dia tem... Até nossas verduras, né? Se a gente não comprar orgânico e não acompanhar, tem droga dentro, tem químicos que alteram o nosso corpo, né? Então tem gente que vai falar, então é porque não tem o DMT, não é droga. Mas é droga, porque você está infectando o seu corpo com alguma coisa que vai te ocasionar algum problema no futuro, como câncer, enfim, doenças, né? Justamente. Então, voltando um pouquinho, acho que a gente esqueceu de falar uma coisa sobre a questão do DMT na ayahuasca em plantas medicinais, em plantas utilizadas para cerimônias, né? A gente produz DMT no cérebro, não sei se as pessoas já sabem disso. Quando a gente vai dormir, a glândula, né, a pineal, junto com a pituitária, elas trabalham juntas, né? Elas começam a liberar a melatonina e a gente começa a entrar num estado de transe para dormir, para o corpo descansar. Por isso a gente fala sempre para meditar no escuro, para você acelerar esse processo de aceleramento do funcionamento do seu cérebro, para que ele comece a fabricar o DMT também, né? O que é? Por que todo mundo desenvolve isso? Por que todo mundo tem uma quantidade de DMT que é gerada pelo cérebro? Porque você sonha. Você tem sonhos, todo mundo tem sonho. E o que é o sonho? Muitos dizem que é alucinação, que é coisa do cérebro, que é isso, mas de onde vem isso, né? Não questiona isso. A gente já produz o DMT enquanto a gente está dormindo, que o nosso corpo está descansando. O DMT ele é liberado em estados profundos de relaxamento, né? Ou de meditação, ou durante o sono, enfim. Então, de fato, é natural do ser humano, natural do nosso organismo. E, inclusive, pesquisas científicas apontam que o DMT a maior liberação de DMT no nosso organismo acontece no nosso nascimento e muito próximo da nossa morte, né? Pensa, então, quando a gente está vindo do astral para encarnar, de fato, no corpo, e quando a gente está para sair do material, né? Desprendendo da matéria. Isso é muito interessante. Então, outro questionamento que a gente deixa aí no ar para as pessoas que nunca pararam para pensar nisso, que o DMT, ele não é nada, nossa, que fala DMT, tem gente que fala, meu, droga, né? Assim, pô, você produz droga então com seu cérebro todo dia. Então, assim, calma lá, né? Não é 8, não é 80. Pra mim é difícil falar isso, porque eu sou ou 8 ou 80, mas nesse caso tem que botar bem certinho ali e analisar, né? Analisar todas as coisas que a gente falou aqui, pra você tirar a sua própria conclusão, pra ver o que ressoa com você e o que não ressoa. O que é importante gente, informação é luz. Então, assim, estude, vá atrás de outras referências. Tem, inclusive, chamado... Não julgue sem saber, procure pesquisar. Tem, inclusive, um documentário chamado DMT, a Molécula do Espírito. Dizem que tem no Netflix, inclusive, ou devem encontrar no YouTube, que explica um pouco mais sobre o que é, enfim e tal. Então, é super importante pesquisar, pessoal, estudar, de fato, para que você tenha, né, possa criar a sua própria perspectiva sobre aquele assunto, para que você possa encontrar o que ressoa com o seu coração. Então, assim como as drogas que a gente já falou, né, as drogas ilícitas e essas ilícitas, né, e as plantas que são consideradas enteógenas por fazer com que o cérebro produza mais DMT, é diferente uma coisa da outra, né? Existem também aquilo que a gente falou, bebida, né,
que também altera o estado de consciência. Então, quem bebe muito, bebida alcoólica também é uma outra coisa que, dependendo da sua intenção, dependendo do teu padrão vibratório ali, pode atrair sim obsessores, né? Então, esteja sempre consciente, não deixe com que aquilo que você está ingerindo, enfim, altere o seu estado completamente de consciência e você saia fora e não sabe o que acontece. Eu falo assim, nossa, eu tomo uma cervejinha com meus amigos, tem algum problema? Vai ter vampiro ali me obsediando? Não, gente. Mais uma vez, a intenção. Qual que é a intenção? Eu vou lá comprar com meus amigos que é aniversário, uma confraternização. Mas vá consciente, né? Procura deixar o teu ego guardado e vai com a consciência na frente. Então, assim, se você fosse beber, sei lá, litros de cerveja, por exemplo, evita ficar fora, vamos dizer assim, que você não lembre do que aconteceu. Evita isso. Então, assim, quando você começar a ficar meio assim, você já sabe que já tá na hora de você diminuindo aí, né? Então, era isso, pessoal, que a gente tinha pra falar hoje. Um vídeo longo, mas que vale a pena assistir, tá bom? Então deixem nos comentários o que vocês acham a respeito disso, vamos nos falando. Até o próximo vídeo e namastê!